A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram aos discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela cidade o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhes trouxeram todos os enfermos e pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados.